Estão 16 pessoas. Não, 16 pessoas. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Cibele, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, diretora científica da Habitat. Eu sou Ana Carolina, sou psicóloga também, sou CEO da Habitat. E o Felipe. E eu estou escondido aqui, sou diretor de tecnologia da Habitat. Oi, Carla, direto de Campo Grande, então que bom te ver por aqui. Espero que a gente possa contribuir aí para a prática de vocês com a plataforma. Oi, Sônia, tudo bem? Vocês estão ouvindo bem? Oi, pessoal, nos avisem qualquer problema no áudio ou no vídeo, tá bem? Então, a ideia, eu primeiro gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês a respeito do tema avaliação psicossocial, tá? Nós atuamos na área desde 2014, na área de avaliação psicossocial, e logo que essa demanda surgiu, nós fomos estudar a respeito, né? Eu e a Cibele, e a gente viu que é um campo bastante incipiente aqui no nosso país, tá? A grande confusão que há é que os psicólogos acabam encarando esse tipo de avaliação como uma avaliação psicológica comum, desconsiderando todos os aspectos relativos à organização do trabalho, conteúdo do trabalho, né, que podem colocar um indivíduo em risco, né, sob risco de desenvolver algum tipo de doença. Então, hoje, a plataforma VAX, ela conta com um protocolo de avaliação dos riscos psicossociais online, né, que nós vamos fazer a demonstração hoje para vocês. E a lógica por trás o algoritmo, o que ele considera? Né? Ele considera uma avaliação que envolve os riscos aos quais esse indivíduo está exposto no seu contexto laboral, né, e também na sua vida, a questão de recursos que esse indivíduo possui, então que tipo de habilidades de enfrentamento, enfim, que ele apresenta e recursos, né, que fazem com que esses riscos, vamos dizer, possam ser minimizados, e também potenciais, a questão da vulnerabilidade, o quanto que daqui a um pouco ele pode ter recursos, né, pessoais, mas ele está num momento que o torna vulnerável a desenvolver algum tipo de problema psicológico. Então, o risco, o recurso e a vulnerabilidade, né, considerados em uma equação, eles culminam, então, num índice de avaliação de risco psicossocial. Então, a plataforma, ela permite que o psicólogo estime esse risco psicossocial a partir dessas variáveis que estão consideradas ali. Tá? A gente vai fazer uma demonstração rápida, né, para que também vocês possam ir apresentando dúvidas. Né? Eu gostaria de dar também boa tarde ao Ricardo. É um prazer contar com a tua audiência e espero que a tarde seja produtiva para todos aí, esse momento que nós estivermos juntos. Pessoal, só para organizarmos um pouco o andamento, a Cibele vai demonstrar agora a questão da avaliação. Quem tiver dúvidas, perguntas, enfim, vai colocando sua pergunta no chat aqui ao lado e de tempos em tempos a gente vai verificar se está tudo bem e respondendo essas perguntas, ok? A gente só tem uma tela, então não conseguimos ficar nela. É áudio e vídeo ótimos, que bom. Boa tarde, Fernanda, Najara. Então, assim, não quero. Pois é, eu vou falar um pouquinho, tá, sobre a plataforma, sobre o caso, porque a ideia é fazer uma avaliação, realizar o processo em cima de um caso verídico que nós já atendemos, né? Obviamente, por questões de sigilo, nós trocamos o nome e informações que poderiam identificar essa pessoa. E aí vai ter uma hora que a gente vai compartilhar a tela com vocês para demonstrar na plataforma, tá? Então, assim, eu primeiro gostaria de falar que a nossa história se alinha com a história da plataforma também, porque no início nós desenvolvemos essa solução internamente para nos auxiliar na agilidade da produção do laudo, na nossa organização interna da empresa, para que a gente pudesse
realizar as avaliações com mais precisão e mais rapidez, tá? E aí nos facilitou tanto a vida que a gente resolveu compartilhar, então, com todos os psicólogos essa solução. Então, a plataforma nasceu da prática, de muito estudo, claro, mas principalmente da nossa prática. E eu acho que tem um aspecto que trabalhar com uma plataforma digital agrega muito valor para a entrega que o psicólogo vai fazer. Porque hoje, se vocês forem pensar, ao final de uma avaliação psicológica, o produto é o laudo. Então, a gente entrega um relatório, um laudo, que geralmente é engavetado, né? Então, essa informação, ela fica numa ilha, ela fica no computador de cada psicólogo ou na gaveta daquele que recebeu o documento. Então, a ideia da plataforma é também permitir, né, que sejam conduzidas análises populacionais para que esse risco seja gerido. Então, de alguma maneira, a gente está rastreando o risco existente naquele contexto ocupacional. Então, já aconteceu da gente rastrear numa população de trabalhadores do polo petroquímico que estavam expostos a regime de turno, que havia, por exemplo, abuso de benzodiazepínico, uma sonolência exacerbada. Então, se fez todo um trabalho relativo à higiene do sono, a questão, assim, se trabalhou todo esse aspecto do risco, do uso nocivo, né, de benzodiazepínicos, no que isso implicava, no risco de acidentes de trabalho. Então, a ideia central é poder consolidar a informação oriunda da avaliação e poder gerir os riscos que são identificados, mais do que só cumprir a lei e entregar lá o documento. Tá bem. Então, só para contextualizar vocês, antes de começar com a plataforma, o nosso caso de hoje é o João da Silva, nome fictício. Ele tem 48 anos, tá? Casado, mora com a esposa e 2 filhos, e ele trabalha há 20 anos numa empresa petroquímica como operador petroquímico. E o esquema de trabalho dele é trabalho em turno. Então, não sei se todo mundo está familiarizado aqui com o trabalho em turno, mas acaba que às vezes a pessoa trabalha de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite, e eles têm folgões de 5 dias, às vezes, né? Então, vocês podem imaginar que a vida pessoal e social do indivíduo fica bem prejudicada, tem um impacto considerável, né, esse esquema de trabalho. Tanto que a maioria tem problemas familiares, problema com marido, esposa, enfim. Né? Então, essa empresa estava vivendo um contexto de demissões e mudanças, tá com, então, sobrecarga de trabalho para as pessoas que ficaram. Essa pessoa tem um perfil bem assim, amigão, como a gente fala, participa de churrasco com cerveja, com amigos, colegas de trabalho. Eles se chamam, assim, entre eles de família, porque como eles têm esse esquema de trabalho, eles precisam muito de apoio um dos outros, e aí eles se enxergam mesmo como uma família, tá? E aí, assim, é uma pessoa sedentária, apesar de consciente em relação aos riscos inerentes à profissão dele, e bem adaptado no trabalho, porque afinal de contas, 20 anos nessa função, ele não apresentava nenhuma crítica em relação ao estilo de vida, tá? A gente recomenda que se faça sempre uma visita técnica na empresa e que se saiba a respeito do cargo das pessoas, né, dos avaliandos, para realizar uma avaliação mais completa. Essa questão da visita técnica que a Cibele mencionou, ela é bastante relevante. Geralmente, assim, a empresa contratante pode minimizar o risco ao qual aqueles indivíduos estão expostos, né? Então, é bem interessante que o psicólogo saiba, inclusive, mesmo que não haja essa minimização do risco, é interessante que o psicólogo conheça aquela função, o perfil profissiográfico, enfim, né, exigido, tudo isso, faça essa visita para que ele tenha propriedade na hora de entrevistar aquele avaliando, né, porque é muito desconfortável a pessoa ser entrevistada por quem não sabe do que ela está falando, não tem a mínima noção, por exemplo, que ele
se submete a um trabalho em altura de 60 metros para inspecionar, por exemplo, uma caldeira. Né? Então, assim, a gente nunca subiu numa escada de marinheiro a 60 metros, não consegue estimar de fato o que aquilo pode provocar, né? Exposição àquele tipo de atividade. E até para o psicólogo poder avaliar se existe uma crítica e realmente uma proteção em relação àquele risco, né? Qual que é a percepção do avaliando sobre o risco, ele precisa conhecer o trabalho. A ideia é que o avaliando ele não superestime esse risco, não minimize, né? Então a ideia é que ele tenha assim, uma visão ótima a esse respeito, que ele considere os riscos inerentes àquela função, mas que também não minimize esses riscos. Eu quero botar para cima aqui, só para ver se alguém... Tá. Ó, a Fernanda tá perguntando se precisa de internet para utilizar a plataforma. Sim, tá? Tanto que os dados são armazenados na nuvem. Para navegar pela plataforma é preciso internet, sim. Tá? Pode fazer uma vez. Essa questão da necessidade de internet é um problema que muitas vezes a gente tem quando vai realizar uma avaliação in loco no cliente, uma planta petroquímica, por exemplo, que não temos acesso lá. A plataforma é um serviço de internet e por hora ela necessita. Nós estamos trabalhando, estudando algumas melhorias para não ter essa necessidade, para que ela funcione como um aplicativo. Não vai ser um aplicativo, vai como um aplicativo de forma offline. Então aí a gente tem nos próximos meses certamente algumas novidades. Ainda estamos testando algumas tecnologias para isso. Mas por enquanto sim. Só para vocês ficarem tranquilos, tá? Assim, vou falar algo pessoal, assim, que eu utilizo no celular. O meu celular tem uma internet que é uma porcaria e a plataforma funciona perfeito. Então, na verdade, vocês não precisam se preocupar muito a respeito disso. O que eu ia dizer é justamente isso, assim, na verdade, a plataforma, ela está disponível em meio digital, então pode ser um tablet, pode ser o telefone, né, desde que com acesso à internet. Isso no celular é super fácil. Felipe, pode trocar a tela se quiser. Não, tá tudo certo. Nós vamos compartilhar a tela agora para poder demonstrar o uso da plataforma. Eu vou começar uma avaliação. Dá para clicar, né? Tá. Vou começar uma avaliação do zero, tá? Mas depois eu vou mostrar para vocês a entrevista já na plataforma, a página da edição do laudo, tá? E o laudo pronto desse caso que nós relatamos, tá bem? Então, tudo começa aqui, ó, na verdade, em meus avaliandos, para cadastrar o avaliando. Eu não vou mostrar coisas que a gente já abordou no primeiro webinar sobre a plataforma, né, o tour que a gente fez pela VAX. Então, vai ser bem pontual mesmo a respeito da avaliação psicossocial. A gente disponibiliza depois, para quem não estava no primeiro, o link desse webinar, tá bem? Então, aqui, eu vou colocar o João. Faz um tiro aqui nesse computador. Não deu. Esse computador não é meu, gente, então... Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de usar. Bom, esse é o avaliando que eu quero, né? O João da Silva. E vou colocar aqui no tipo de avaliação, entrevista de avaliação psicossocial online. Iniciar nova avaliação. No caso, era uma avaliação periódica. Vou iniciar aqui. E aqui a gente mudou um pouquinho, tá? Para facilitar. Colocamos em abas. Primeiro as entrevistas disponíveis, os testes disponíveis e aqui os módulos independentes, que até quando, Felipe, que eles vão estar disponíveis para todo mundo? Os módulos independentes estavam disponíveis no Basic até ontem, se não me engano. Tá, eles estão disponíveis, na verdade, para sempre, digamos assim, na assinatura Premium, tá? Então, aqui a gente vai começar com a entrevista de avaliação psicossocial, lembrando que não é obrigatório começar com a entrevista, não é nem obrigatório usar a entrevista, tá? Pode começar com teste, com módulos, enfim.
A história da entrevista é a seguinte, ó, eu não vou entrar detalhadamente em cada módulo, eu acho que cada um pode explorar, né, como quiser e na profundidade que quiser depois, mas essa entrevista ela foi desenvolvida conforme protocolos internacionais e também a nossa prática de trabalho. Então, a gente tratou de abordar todos os tópicos que nós consideramos que são essenciais para verificar a situação realmente psicossocial do indivíduo. Vou mostrar aqui algumas coisas, algumas funcionalidades para vocês, tá? Que elas estão em toda a entrevista, na verdade. Ó. Por exemplo, quanto tempo de experiência você possui em sua função? Se a pessoa possui mais de 1 ano de experiência, o psicólogo vai clicar aqui e aí vocês notaram que abriu um campo, né, para preencher. Então, ela é toda feita em um sistema de pulos. Então, eu vou colocar 20 anos, que a pessoa está 20 anos na função. Né? E aqui, em relação ao trabalho, né, pergunta o que a pessoa vivenciou. Eu vou marcar aqui, depois vocês vão ver como sai lá na tela de edição. Tá? Eu diria que esses 2 módulos são os mais importantes, esse daqui de contexto de trabalho e exposição a riscos, porque eles são específicos sobre o risco psicossocial, tá bem? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos questões, no início, mais direcionadas para trabalhadores que vão a campo, que se submetem a risco físico, e aqui, mais para baixo, questões relacionadas também a trabalho administrativo. Então, essas aqui da segunda etapa, elas não precisa a pessoa trabalhar mesmo numa área de risco, em campo, não precisa disso. É qualquer empresa, qualquer trabalhador pode responder, é adequada para todo mundo, tá? Então, por exemplo, se há exposição a riscos de qualquer natureza, claro que há, né, porque a gente faz avaliação psicossocial normalmente em ambientes de risco que já estão cobertos pelas NRs, né? Então, assim, aqui vocês podem ver que tem uma listagem de vários tipos de risco e também demanda cognitiva, carga mental. Então, uma pessoa que trabalha predominantemente em escritório, né? Sim, eu vou a campo, mas é muito eventual, uma vez a cada 2 meses, já aconteceu isso com a gente. Então, nós marcamos aqui, né, o risco relatado pela pessoa em campo e perguntamos se ela tem essa demanda cognitiva no trabalho em escritório. Lembrando que pode ter em campo também, né? Então, tem uma série de perguntas, depois a gente recomenda que explorem direitinho isso na plataforma. Desculpa te interromper, mas assim, essa é a grande riqueza da plataforma, né? Esse detalhamento todo em relação à periodicidade da exposição desse risco, a probabilidade de prejuízo ou dano relativo a essa atividade que aquele indivíduo desempenha, que tipo de consequência isso pode ter. Então, assim, há toda uma estruturação, né, para que esse risco seja mensurado, né? Então, esse é o grande ouro, assim, da plataforma, é o psicólogo, de fato, poder contar com um instrumento que vai qualificar a sua prática, né? Porque tudo aquilo que precisa ser avaliado está bem definido ali, né? E vejam, o valor também consiste naquilo que eu tinha dito antes, né? No momento que a gente começa a usar um método bem definido, né, para fazer esse tipo de avaliação, daqui a pouco nós podemos fazer entregas para os nossos clientes muito mais precisas, né, dizendo de fato quais são, né, os riscos que precisam ser gerenciados naquele contexto específico, para aquele tipo de profissional, né, que hoje a gente não conta com isso. E aqui também a entrevista capta, por exemplo, às vezes o avaliando confunde, né, o risco presente com a probabilidade de alguma consequência negativa acontecer. Tipo, não tem risco. Não, mas o meu trabalho a gente usa EPI, a gente é treinado. Tudo bem, né? Uma coisa é a probabilidade de prejuízo ou dano, a consequência, mas assim, o risco está presente.
Se a pessoa se submete à altura, espaço confinado, bom, o risco está ali, né? Agora, o que a pessoa vai fazer para lidar com o risco, o que a empresa, como a empresa vai subsidiar isso, é outra questão, né? Então, aqui vocês podem ver que quando eu coloquei que existem consequências altas relacionadas ao risco, abre uma lista de consequências para a gente verificar se o avaliando está ciente dessas consequências, tá? E aqui, então, uma série de perguntas relacionadas especificamente ao risco. Se possui treinamento, qual a percepção da capacidade de enfrentamento, porque a empresa pode fornecer o treinamento, mas a pessoa pode achar que, por algum motivo, ela não está com capacidade para enfrentar esse risco. A gente vai dar uma olhadinha ali nas perguntas do chat, dar uma pausa agora. Depois nós retomamos a entrevista. Carla, se há perguntas na entrevista sobre a utilização de EPIs. Na verdade, meio que entra dentro da pergunta do treinamento, tá? Mas a gente recomenda que o psicólogo questione a respeito disso, né? Provavelmente o avaliando vai falar e informe no espaço para dados complementares, tá bem? Tem várias perguntas que seriam interessantes da gente colocar, tá? E talvez a gente até coloque na próxima versão, por demanda, assim, dos usuários, mas também a gente não quis deixar muito grande a entrevista, muito específica, que daí talvez inviabilizaria. Tem uma questão também que é interessante perguntar, que hoje não está no formulário estruturado, que é relativa à situação financeira, né, daquele indivíduo, né? Eventualmente isso pode colocar, sim, a pessoa em risco, né? Então, todas aquelas outras coisas que podem ser relevantes, é interessante que o psicólogo questione e inclua lá nas observações gerais. Outra pergunta, essa entrevista é sempre intermediada pelo psicólogo, certo? Certo, né? A plataforma é para apoiar o trabalho do psicólogo, nunca para substituir ou fazer de forma automática um trabalho que necessita de técnica específica. Isso é uma coisa interessante, essa pergunta, porque nos questionam muito isso, assim, então a plataforma substitui de maneira nenhuma. A plataforma veio para agregar valor ao trabalho do psicólogo, uma vez que muito psicólogo não sabe nem o que vai avaliar numa comissão de avaliação de risco psicossocial. Então, assim, a ideia é oferecer um protocolo bem definido, baseado em boas práticas internacionais, sem nunca excluir o olhar clínico, sem nunca excluir a percepção daquele profissional psicólogo, que ele é insubstituível, né? Inclusive, a gente tem feito um trabalho político nesse sentido, né? A nossa classe precisa se mobilizar. Eu e a Sibeli, a gente integra aqui uma comissão do Conselho Regional de Psicologia que discute isso, um GT, né, que vem discutindo o papel do psicólogo, a necessidade do psicólogo na avaliação do risco psicossocial, porque hoje há toda uma discussão, né, de se é o médico do trabalho que deve fazer, e a gente entende que não, né, que é o profissional psicólogo que deve aferir e informar a respeito desse risco ou não. Outra pergunta, posso pular perguntas caso veja que não é necessário? Pode. Né? A entrevista é só para facilitar e para guiar o psicólogo, mas nunca para determinar o que o psicólogo deve dizer ou fazer. Então, assim, a ideia é que a VAX chegue num nível que o psicólogo possa fazer, né, como ele faria sem a plataforma, só que com esse auxílio que vai dar mais rapidez ao trabalho dele. Né? Então, assim, a única coisa que vai acontecer, se pular perguntas específicas, não vai ser gerado no final o índice psicossocial, tá bem? Mas também não tem problema, né? A opção do psicólogo. É possível adequar as perguntas ao meu segmento? No plano corporativo, sim, tá? O plano corporativo da AVAX prevê horas de desenvolvimento. Então, assim, eles partem de R$ 99,
e a partir disso, então, se estuda toda a rotina daquela empresa, né, o tipo de documento que geralmente é emitido e a possibilidade de personalização daí da ferramenta para atender aquela finalidade específica. Tá? Quais os critérios para determinar a matriz de risco, o nível de probabilidade de consequências? Pode dizer. Na realidade, os critérios a gente definiu. Aquela matriz, ela vem da engenharia, da matriz de risco da engenharia. Então, foi a partir disso, assim, né? Foi considerando a letalidade, né? O quão letal é a consequência que aquele indivíduo está exposto no seu ambiente ocupacional, né? Então, o critério tem a ver com risco de morte, né? E com a periodicidade dessa exposição. O psicólogo tem que estar ciente disso, ele vai questionar, então, o avaliando para ver se ele tem a percepção sobre as consequências desses riscos que ele está sendo exposto. Eu vou voltar ali para a tela. Interessante. Tá. Bom, eu vou passar aqui, tá? Não vou me ater a essas perguntas aqui em relação ao contexto de trabalho, porque são várias, depois podem olhar com calma, tá? O que é interessante é que tudo que o indivíduo foi respondendo ao psicólogo é gerado automaticamente nas áreas específicas do laudo. Então, assim, a plataforma ela gera alertas em relação a aspectos clinicamente significativos, enfim, que merecem a atenção do psicólogo na hora que ele vai integrar essas informações, né? E já vai para a área específica. Então, assim, a plataforma agiliza muito o trabalho de confecção do laudo, porque há sugestões de frases absolutamente editáveis, né? Naturalmente que o profissional pode editar essas frases. Eu vou mostrar agora em seguida isso que a Ana estava falando. Só gostaria de dizer que daí, todas essas áreas aqui também tem sistema de pulos, né? E aqui, ó, o que não tiver uma pergunta específica, na minha avaliação, gostaria de perguntar mais em profundidade a respeito do uso de equipamento de segurança. Pode perguntar e colocar a informação aqui nesse campo, tá bem? Então, assim, eu vou... eu quero mostrar também a questão dos testes. Mostra pronto, já. Tá, eu só vou... O Felipe tá aqui atrás falando. Atrapalhando. Peraí. Eu vou ir lá para baixo para salvar. Tá. E aí, só para mostrar para vocês aqui nos testes, tá? Por exemplo, eu quero importar um AOL aqui que eu já apliquei na vol. Só um parênteses, enquanto a Sibeli termina, essa parte de importação de dados, nós fizemos um webinar antigo que trata bem isso, mostra como funciona essa importação. Já está na nossa página do nosso grupo, né? Está no nosso grupo do Facebook esse webinar para quem quiser verificar. E já vou dar um spoiler que nos próximos dias a gente está montando uma série de vídeos tutoriais que vão para o ar também numa página bem legal que a gente está criando, mas aí a gente avisa vocês. Estamos trabalhando para melhorar essa integração entre vol e AVAX também. Tá? Não vou clicar aqui agora, porque, na verdade, eu vou cancelar, é para abrir uma tela, então, quando a gente coloca aqui para importar os testes, comprar, enfim, para finalizar esse procedimento. Como a gente já está avançado no tempo, eu já vou colocar aqui, vou buscar aqui a avaliação que eu já tinha feito do João da Silva, essa daqui, né? Editar. Essa daí mesmo. Por exemplo, isso é uma questão que às vezes o pessoal tem. Fiz a avaliação, mas não vou poder editar agora, vou editar à noite em casa. Não tem problema, salva ali, que vai ficar aqui em minhas avaliações, a lista de todas as avaliações, e aí pode vir aqui editar depois. E o que vai acontecer?
Essa tela vai mudar um pouco, nós consideramos que tem muitas abas aqui, isso, né, no futuro vai mudar, mas atualmente é assim que funciona, edite aqui seu laudo, e aí essas informações aqui de dados de identificação, por exemplo, elas são alteráveis aqui em meus avaliandos, tá? Direto no cadastro do avaliando. E aí nesse início dá para ver outras informações, ó, o que a plataforma fornece, alertas, do que o avaliando apresentou de preocupante, digamos assim, que o psicólogo deve prestar atenção na entrevista. Vocês vão notar aqui que apareceu o binge drinking, que é o beber compulsivo episódico, que esse alerta não faz parte da entrevista básica, digamos assim, da avaliação psicossocial, tá? Mas na assinatura premium a gente pode ter acesso a ela, ao módulo específico para explorar álcool e drogas nos módulos independentes, tá bem? Então, mas eu apliquei essa escala porque, no caso, o avaliando sinalizou durante a entrevista que ele tinha questões relacionadas ao uso de álcool. E aqui vocês vão ver, ó, que os testes que eu importei, o resultado aparece aqui. E uma coisa bem interessante aqui do documento... agora eu vou me meter, porque eu acho essa parte mais fofa. É muito legal isso aqui. A gente se apaixona por isso. A gente se apaixona. Facilita, porque assim, aqui o psicólogo pode editar o título do documento, então de acordo com as novas normas aí, né, diferença de relatório, laudo, né, parecer, o psicólogo pode editar aqui em cima o modo que ele vai chamar o documento que ele está produzindo. E aqui tem todas as áreas que estavam contidas lá naquelas sessões que a Cibele demonstrou. Tem a síntese da entrevista, colocando desde a impressão geral transmitida até outros aspectos, as informações complementares, aspectos laborais, clínicos, emocionais, e o psicólogo vai poder escolher que áreas ele deseja que sejam expostas no documento final. Tá, desculpa que é o meu entusiasmo, porque eu acho muito legal essa parte aqui, que ela é absolutamente customizada, enfim, para cada caso, tá? Eu ia falar isso mesmo. Tu ia falar que tu é apaixonada também. Bom, a notícia boa é que daqui a pouco o usuário vai poder editar também esses títulos, tá? Então tá cada vez mais customizável. E o que acontece, ó? Eu normalmente desmarco aspectos da personalidade, a gente não avalia no periódico, né? Só no admissional, então como não vai ter nada naquele campo, eu costumo desmarcar. E esses índices, tá? São legais, eu acho que eles são legais para a composição do raciocínio clínico do psicólogo, tá? Mas eu costumo não mandar para o laudo isso aqui, porque senão o laudo acaba ficando grande e, por exemplo, o médico do trabalho das empresas com as quais nós trabalhamos, eles não querem um laudo tão grande, mas a gente já teve profissionais que solicitaram, não, nós queremos sim, queremos o mais completo possível, pode ter várias páginas, aí tudo bem, tá? Então, no caso, aqui também reavaliação não precisa, porque a pessoa não vai precisar de reavaliação, tá? Eu já vou ver se tem dúvida no chat. Pergunta não. Tá, então tira aqui de novo. Vamos ver as perguntas. Tá. A pergunta da Fernanda, se o laudo está modificado com a nova resolução. É uma boa ideia, gente. Nós estamos trabalhando nisso, tá? A nossa ideia é que todos os laudos de qualquer tipo de avaliação estejam sempre atualizados com a resolução mais nova do conselho, tá? Então, assim, nós estamos trabalhando muito para dar conta de todas as demandas de usuários e também a respeito disso, porque a gente sabe que é super importante, tá? Posso incluir manualmente os outros testes? Sim, todos os testes que ainda não estão integrados na plataforma podem fazer como sempre foi feito,
né, digitar ali no campo específico que o psicólogo escolher para colocar o resultado daquele teste. As perguntas são específicas para cada norma regulamentadora. Por exemplo, existe um questionário específico para quem vai trabalhar em altura ou em espaço confinado, ou o questionário é universal? Por enquanto é universal. Talvez no futuro, essa é uma sugestão interessante. Talvez no futuro a gente coloque. Mas de qualquer maneira, quando o psicólogo informa o tipo de risco ao qual aquele indivíduo está exposto, abre uma série de questões ali bem específicas relacionadas àquele risco, né? Então, de alguma maneira, se contempla, né, essa necessidade de especificação. A gente trabalha bastante com esses dois riscos. Né? Então, sobre a pergunta do EPI também. Não tá. Agora tá. Elas estão em cima. Isso. Tá, vamos voltar lá. Tá. Então, continuando aqui. Então, nós passamos aqui aba por aba. E aí vocês vão ver como sai automaticamente as coisas que eu marquei. Então, eu tinha feito isso antes para não tomar muito tempo de vocês, mas já sai pronto, tá? Esse é o output automático da plataforma. Então, assim, vocês vão ver, claro, ele pode ser editável, tá? Não quero colocar, achei ele brincalhão no começo, coloquei ali, mas não quero colocar brincalhona. Então, eu vou tirar aqui. E amigável. São micro editorizinhos de textos de texto para cada área. Então, isso facilita bastante assim, toda a formatação do documento final, né? Gerando. Lembrem-se que essas áreas que aparecem aqui foram aquelas que o psicólogo selecionou na aba anterior, aquelas que devem aparecer no documento final, tá bem? Então, isso daqui fui eu que complementei. Tá? Vocês podem inserir ou tirar à vontade. E aqui, tem algum nível de edição de texto também. Quero destacar a atitude do avaliando. Posso destacar. Tá? Isso tudo é automático. Tá? Nada eu editei. Aqui também. Nas questões sobre rede de apoio, a gente marca ali as respostas condizentes com o relato do avaliando e aí sai automaticamente. Naturalmente que é importante que o psicólogo revise o texto que foi gerado, que ele de alguma maneira personalize para não dar a sensação que foi realizada por um computador, né? Então a ideia dessas frases é sim facilitar o trabalho de produção do documento, mas de nenhuma forma substituir, né, essa elaboração que é tão complexa, né? Então a gente sabe o quanto que um trabalho de avaliação ele demanda do ponto de vista técnico, né? E isso seria só para facilitar mesmo, né, a integração dessas questões todas que foram realizadas. Por exemplo, sai esse texto genérico, mas aqui eu posso complementar com as coisas que o avaliando relatou ao longo da avaliação. Aqui o que eu disse que, né, pode ir nas informações complementares. Esse texto aqui foi a gente que escreveu, tá? Então, tudo que não está contemplado pelas perguntas, coberto ali na entrevista, vai aqui. Bom, né, a pessoa relata que faz aquelas confraternizações com os amigos, com os colegas de trabalho, e que a esposa reclama bastante. Eu senti a necessidade de explorar um pouco mais a respeito disso, né? Então, foi por causa dessa exploração que eu percebi que a pessoa tinha um problema relacionado ao álcool, que é bem comum em trabalhadores de turno. Então, essa informação vai aqui, né? E, naturalmente, eu preenchi o questionário, então, específico a respeito desse problema. Deixa eu ver o que mais. Bom, e, né, assim por diante. É interessante dizer que, por exemplo, na área ali da aba cognitivo, que é o desempenho cognitivo, já é gerado, nesse caso a gente utilizou os testes de atenção, tá? E esse dado, esse resultado, esse output já é gerado diretamente
né, na área específica do laudo relativo ao desempenho cognitivo. Então, esse é um outro facilitador, tá? Hoje, a gente tem a possibilidade de inserção de dados para alguns testes, né, que foram aplicados offline, por exemplo, o TEAD, TEAUT, né, o psicólogo pode colocar ali um número de erros, omissões, que a própria plataforma calcula e joga o output lá na área específica do laudo. E então, assim, ó, a gente estima que até quando, Felipe, que a gente vai ter a integração com todos os testes disponíveis na VOL, na Vetor? Não sei, não tem cronograma agora. A gente não tem cronograma, mas a proposta é ter integração com todo e qualquer teste da Vetor, ok? Vai automatizar todos os processos. Os que não forem online, a correção vai ser online e vai, né, gerar um resultado automático dessa forma. Uhum. Então, eu só queria voltar ali rapidinho para falar dessa parte aqui, ó, da exposição ao risco, tá? Vocês viram que é a parte, né, que a gente considera que é mais importante para a avaliação psicossocial. E aí vai sair um texto automático aqui, tá? É o campo mais longo, digamos assim, automático da avaliação. E aqui essa parte, ó, vocês estão vendo que é a respeito daquelas questões que podem ser feitas também para trabalho administrativo. Tá. Eu acho que eu já vou mostrar... não, quero mostrar uma coisinha. Aqui sai o resultado, nos aspectos gerais, dos módulos independentes que eu selecionei para compor a avaliação, além da entrevista psicossocial, né? Essa possibilidade está na assinatura premium. Então, eu selecionei o uso de substâncias e aparece, né, um textinho aqui automático a respeito disso. Aqui na aba conclusões, então, não sai a interpretação, tá? Isso foi nós que escrevemos, não sai nada a respeito, justamente porque é impossível de substituir o raciocínio clínico do psicólogo, tá? O psicólogo, então, em posse desses resultados, desses índices, né, de todas as informações da entrevista, vai montar aqui do jeito que quiser a sua conclusão, tá bem? Então, aqui também tem a respeito da aptidão, apto e inapto. Aqui foi uma demanda, na verdade, de uma empresa que nós atendemos, né, o apto com restrições, e acredito que muitas pessoas devem ter essa demanda também. O apto com... desculpa, pode falar. O apto com restrição seria aquele caso que, para não dar inapto e afastar esse indivíduo do trabalho, por exemplo, se ele tem um trabalho na área de exposição a risco e ele está, de alguma maneira, né, impossibilitado, se dá um apto com restrição quando há a possibilidade de colocá-lo em uma atividade em que ele não vai ser exposto a risco. Então, uma atividade mais administrativa, por exemplo, né? E outra coisa interessante do apto com restrição é condicionar essa restrição a algum tipo de encaminhamento. Então, por exemplo, olha, se constatou que há um uso problemático de álcool que demanda uma avaliação psiquiátrica ou um acompanhamento farmacológico, então se condiciona uma nova avaliação, né, a este encaminhamento. Isso também é uma medida assim, interessante para que a gente, de alguma maneira, possa dirimir esses riscos, né, que são identificados. Uhum. Bom, então, assim, o que foi na interpretação aqui, tá? Que ele tem uma trajetória profissional satisfatória, sólida na empresa, né? E ele está adaptado à função, tá? Tem uma relação adequada com o risco, não é aquela pessoa que, subestima, bom, eu já sei, já conheço, então eu, né, já posso lidar com risco de uma maneira mais tranquila. Não é essa pessoa, porque essa pessoa também tem que ligar o alerta de que algo está errado, tá? Ele foi bem nos resultados dos testes de atenção, cognição estava ok, até pelo relato dele também, o rendimento cognitivo adequado, mas
com alguns sintomas psicológicos relatados, tá? De estresse, ansiedade, em relação ao sono, né? Eu vou mostrar também ali no... Eu acho que aqui dá para mostrar. Bom, enfim, depois eu vou mostrar ali, talvez no laudo também. Com uma sonolência excessiva, talvez pela questão do trabalho em turno, né? E o uso de álcool. Só que não está impactando diretamente no trabalho dele, está impactando na vida pessoal, enfim, familiar, mas não no trabalho. Então, nós orientamos para um acompanhamento do médico do trabalho em relação a esses sintomas, aos sintomas verificados. Então, e na próxima avaliação, o João deve ser avaliado em relação a esses aspectos. Então, assim, a plataforma também permite isso. Armazena essa informação e na próxima avaliação que for feita, o psicólogo pode ir lá rapidamente, né, verificar os dados da última avaliação e ver o que precisa ser, o que ficou pendente da última avaliação, tá? Então, é uma pessoa que está apta, mas precisa, então, do encaminhamento para o médico do trabalho para verificar com mais profundidade esses sintomas. O índice psicossocial, aqui, então, como a Ana já explicou, né, é avaliado através das vulnerabilidades apresentadas, dos riscos e recursos para lidar com isso. Quanto mais perto. Quanto mais perto de 100, melhor, tá? Aqui a tabela que a Ana já mencionou também, né, a probabilidade de prejuízo ou dano à saúde, cruzado com a consequência daquele risco, né? A pessoa, então, a probabilidade extrema, né, de uma consequência negativa, um impacto na saúde. Essa tabela não precisa ir no laudo, né, se o psicólogo não selecionar a tabela, essa matriz de risco, nem o gráfico esse que vai ser apresentado aqui. Tá? Isso aqui é uma coisa interessante para que o psicólogo possa ter como indicador, né, relevante para a integração dos resultados e elaboração do raciocínio clínico. Então vocês vão poder aqui passar o mouse aqui, ou no celular também dá para fazer isso, para verificar o total de cada coluna aqui. Então, o que é interessante, ideia, assim, que é interessante desse caso é que, embora ele tenha bastante recursos psicológicos, pessoais, né? Ele está exposto a um ambiente com bastante risco. E isso faz com que o índice psicossocial dele fique menor, né? Então, a gente desejaria um número mais próximo de 100. Mas só pelo fato dele trabalhar num contexto bastante adverso, que é uma planta petroquímica, isso já o coloca numa condição de risco, de vulnerabilidade maior. Isso. Então, aqui é tudo para instrumentalizar o psicólogo. Então, nós fizemos também um score de áreas, tá? Só para o psicólogo olhar e ver onde aquela pessoa está com mais déficit. Não é uma coisa assim, super rígida. A pessoa está com uma nota 6 aqui na condições e sintomas, então significa que... Não, é só assim, para o psicólogo olhar e ver mais ou menos onde a pessoa está melhor e onde ela está pior. Tá? Então, aqui, condições e sintomas, ele apresenta a hipertensão, não falei isso para vocês, né? Isso foi relatado durante a entrevista. A exposição ao risco, pelo motivo que a Ana falou, um risco muito alto, então o score ficou 6. Tá? E tempo livre e repertório de interesse 0, porque é uma pessoa sedentária e praticamente não tem atividades de lazer ou algum hobby, a não ser as cervejadas. Essa questão do hobby é interessante explorar, porque é uma forma de avaliar o perfil também da pessoa relacionado à busca de sensações, que são as pessoas geralmente mais impulsivas. Então, assim, aquela pessoa que no tempo livre gosta de andar de moto, de pular de bungee jump, naturalmente ela tem um perfil de busca de sensação que já revela que de alguma maneira ele pode ser uma pessoa mais impulsiva, e isso merece a atenção do psicólogo. E por outro lado também revela a condição psicológica, né, a questão de qualidade de vida mesmo, né, uma pessoa que tem hobbies, que mantém outros interesses, isso de alguma maneira preserva a condição psicológica dessa pessoa.
A gente está logado aqui num perfil, tá? De um psicólogo, como se ele tivesse... Como é que eu vou explicar isso? Na assinatura corporate, né? Isso, na corporate. Na assinatura corporativa. Então, assim, a assinatura corporativa sempre vai ter um psicólogo que vai ser o administrador e os outros psicólogos podem estar relacionados, assim, atrelados à revisão daquele administrador. Então, o que vai acontecer? O psicólogo vai finalizar a avaliação aqui e ela automaticamente vai ser enviada para o mural do administrador. Eu já mostro isso, tá? E aí aqui, esse perfil também é do administrador, né? Então, o administrador vai chegar aqui no seu perfil e tal, vai revisar a avaliação e vai colocar aqui, ó, revisão concluída ou alterações necessárias, que daí avisa lá para o psicólogo para ele alterar coisas que precisam. Aqui, Carla, desculpa. O psicólogo, o revisor, pode colocar as observações da revisão aqui para o psicólogo, então, poder alterar. Eu me lembrei que essa funcionalidade, me lembrei da Carla, né, que tem uma equipe grande de psicólogos, então esse perfil aí do revisor permite que o revisor audite as avaliações que são realizadas e, como a Cibele disse, poder tornar ela uma revisão concluída, né, depois da sua revisão. Aí daí, a partir daqui, o psicólogo pode salvar, né, e aí gerar o documento, ou ir lá, preciso colocar o resultado de um teste lá, buscar um AOL, eu quero voltar lá para a parte de aplicação de teste, eu preciso colocar lá uma coisa, aplicar um outro módulo, não sei. Daí pode voltar aqui, que daí vai voltar para essa telinha aqui, tá? Senão, opa, não era aqui que eu queria. Finalizar, eu queria voltar. Ou finaliza, né? Não quero mais. Tá buscando os testes. Tá buscando, tá. Quer chegar no documento final? Eu quero chegar no documento, mas primeiro eu quero salvar lá. Tá, já finalizei, vou salvar daqui. Tá. Avaliação salva. Avaliação salva vai dar essa mensagem aqui. E aí dá para emitir o documento, tá? Antes de emitir o documento, eu quero mostrar aqui como é que fica no mural. Não sei se vocês vão ver isso. Tá. Tem que trocar a tela. Não, tudo bem. Aqui no mural, ó, como é que fica para a pessoa que precisa, para o psicólogo revisor revisar. Ó, avaliação pendente de revisão. Aí é só ir lá e editar. Tá? Viu, Carla? Tu chega ali, tu vai ter o teu, enfim, o histórico de avaliações da tua equipe e tu gostaria de revisar cada laudo, enfim. Então é essa área aqui, avaliações pendentes para revisão. Se quiser buscar no histórico avaliações que já foram revisadas, já foi emitido o documento, pode colocar aqui avaliações da equipe ou minhas avaliações, que daí só vai aparecer as avaliações, né, que eu, psicóloga, revisora, fiz. Então aqui, bom, quero ir lá e emitir o documento. A melhor parte agora. A melhor parte. A parte mais esperada. Eu vou entrar aqui em minhas avaliações, por exemplo, editei e salvei, mas quero emitir o documento uma outra hora. Ok, minhas avaliações, e aí vou emitir o documento. Era essa que eu estava fazendo, né? Posso clicar? É uma impressorinha. É o ícone da impressorinha. O que vai acontecer, gente? Um monte de gente nos pergunta, não tem como imprimir o documento. É como qualquer documento que vocês têm no computador de vocês. Vocês vão abrir. Agora se tu abrir, eles não vão ver, tem que trocar a tela. Felipe vai trocar a tela para vocês poderem visualizar a emissão do documento. Primeiro vamos ver se tem perguntas. Mas então, como eu estava falando, é como qualquer documento, imprimir qualquer documento, entende? Pode, né, clicar ali no ícone de imprimir no próprio PDF, não tem mistério. A Fernanda pediu, ela não tem Facebook, pediu os vídeos. Eu mando, Fernanda, para ti por e-mail. E creio que até segunda-feira a gente vai ter todo um repositório no ar com mais vídeos. Daí eu mando também para todos os usuários por e-mail e eu pego o teu e-mail aqui, Fernanda, e mando também sem problemas. Todos os webinars que nós fizemos estarão disponíveis. Nós temos um grupo do Facebook também. Quem não está no grupo, né, de discussão, nós vamos mandar o link também para todos os participantes desse webinar. Então não se preocupem que vai estar tudo disponível para depois. Tá, agora vamos
Vamos mostrar o laudo? Vamos, eu vou trocar a tela. Tchan, 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 tchan. Nossa. Esse é outro que a Ana é apaixonada. Deixa eu só comentar essa versão prévia do laudo, que diz aqui, laudo não finalizado, é quando o psicólogo não mandou para revisão, né? Ele quer emitir assim só para ver se o laudo ficou bonitinho, se não tem nenhum erro, mas quando o psicólogo, o revisor revisa, isso não, essa mensagem não aparece mais. Tá? Então, quando aperta ali em emitir documento, aparece essa tela com o PDF do laudo já. É interessante que o laudo é sempre gerado em PDF. Nós tivemos recentemente uma pergunta no suporte: como eu imprimo? Seria interessante poder imprimir o laudo. E como ele é um PDF, a sua ferramenta de PDF faz impressão. Isso aí. E o que é interessante é que dá para incluir o logo, né? Isso. Da empresa e a assinatura. Ai, eu ia pôr para cima. Não, eu também ia pôr para cima. Não é, Felipe? Cadê a outra página do laudo? Aqui? O que vocês estão fazendo? Desculpa, gente. Gente, esse laudo nós geramos previamente, então por isso que saiu ali a matriz, tá? Que naquele eu não tinha desmarcado a matriz do risco ali. Mas o interessante é que sai todo o laudo lá, tudo que foi escolhido, as áreas que deveriam ser expostas, e no final é possível já sair a assinatura do psicólogo também, que ele fez o upload lá no seu perfil. Então, isso também é uma coisa que agiliza, né? O documento sai assinado eletronicamente, tá? Essa é a carinha do documento. Essas áreas aqui foram aquelas eleitas pelo psicólogo naquela sessão em que ele escolhe quais as áreas devem aparecer. Finalizada essa parte aqui, eu acho que é interessante também abrir e perguntar se alguém tem mais alguma questão, alguma dúvida. O que a gente estimula, gente, é que vocês possam explorar a ferramenta, né? Então, isso é uma coisa interessante, assim, nós somos, o psicólogo geralmente é bastante resistente à tecnologia e a gente está passando por uma transformação digital muito grande. Então, assim, a psicologia não pode ficar de fora disso, né? E a gente estimula, assim, que cada vez mais vocês possam usar a VAX, contar com essa ferramenta e contribuir também com as opiniões, enfim, né? Com as observações que vocês fizerem, enfim, ao longo do uso. A gente está sempre disponível para esclarecer dúvidas, enfim. E nós vamos agregar cada vez mais funcionalidades na plataforma, então nos aguardem, né? Estão saindo outros tipos de avaliação, mudanças para facilitar o trabalho do psicólogo. E outra coisa, se vocês tiverem um feedback para nos dar, por favor, agradecemos, porque essa plataforma é feita para o usuário, né? Então, assim, eu tenho uma sugestão, eu tenho uma reclamação, nos contatem, para a gente poder adequar e aprimorar cada vez mais a plataforma. Desculpa, Sibeli. Exatamente, pessoal. Nós temos, inclusive, hoje à noite vai sair uma novidade na plataforma. Vou anunciar primeiro lá no grupo do Facebook. Fiquem de olho, saindo daqui a gente vai colocar isso aí para o ar. Mas nós temos uma série de modificações e novas funcionalidades que estão... A gente tem um cronograma fechado até junho. Então, toda semana, terças e quintas, né, a gente disponibiliza alguma coisinha nova lá na plataforma. Então, acompanhe a gente para ver o que está acontecendo de novo ali. Outra questão para aqueles que não trabalham com avaliação psicossocial, é uma área que tem bastante demanda, né, que ainda, embora é uma área nova, né, as empresas estão cada vez mais conscientes da necessidade de rastrear o risco psicológico, né? Então, é uma área assim, que tem bastante demanda, tá, de trabalho. Só deixa eu responder a questão da Carla, né? Como funciona a revisão, se quiser corrigir alguma informação que já foi escrita. Se é uma informação que o psicólogo revisor deseja corrigir na hora, por exemplo, um erro de digitação, algo que não precise do psicólogo que fez a avaliação, pode corrigir na hora, né? É aberto para edição desse psicólogo revisor, salvar e emitir o documento ou avisar o psicólogo para emitir o documento e enviar, né, para a empresa ou imprimir. Se for algo que demande
alguma resposta do psicólogo que fez a avaliação, tipo, um pedaço, uma informação que falta, um raciocínio clínico, o revisor pode colocar ali alterações necessárias e escrever para o psicólogo o que falta e o que precisa ser aprimorado. É bem tranquilo. A Fernanda perguntou ali que ela participou do outro webinar, tinha 10 dias de teste, e ela pergunta se ainda pode experimentar a plataforma. Sim, Fernanda, se tu não te inscreveu ainda, te inscreve na plataforma, automaticamente tu vai ganhar 10 dias para testar ela, em qualquer plano. Se tu já te inscreveu e por algum motivo não conseguiu testar, a gente sabe que o dia a dia é muito corrido, acontece bastante, manda um e-mail para nós, nos contato@vaxpsi, que a gente resolve isso aí. Mas todo mundo que se inscrever, pessoal, entra na plataforma, faz a inscrição, ganha 10 dias gratuitos para testar, sem restrições de uso, tá? A plataforma é completa. Só entrar lá no avaxpsi.com.br e fazer a inscrição. Bem rápido. Isso mesmo. Bem fácil. Todos os links de webinar que já foram feitos, realizados, serão disponibilizados para as pessoas que participaram, tá? Desse webinar, inclusive, e no grupo do Facebook. E vamos mandar o link também para vocês. Fiquem de olho nos próximos dias, tanto no nosso site, tá? Vai ter um link lá para o nosso repositório de documentos, quanto na própria plataforma vai ter um link no menu para isso. Estou terminando de montar isso aí, em breve vai estar no ar. Então tá, mais alguma dúvida, gente? Todo mundo quietinho? Tudo quietinho. Estamos aí. Pessoal, se alguém tem mais alguma dúvida, por favor. Obrigada pela participação de vocês. Estamos disponíveis para dúvidas, sugestões. E mandamos o link, os links e as documentações posteriormente. Serão enviados. Tá bem? A Carla tem uma dúvida. De última hora. Pode falar. Fala, Carla. Obrigada. Que bom. Carla, a gente está preparando... o Ricardo, obrigada pelo elogio. Eu ia comentar com a Carla que a gente está preparando uma caravana para Bonito. Obrigada, Dani. Nossa primeira cliente corporate, nossa parceira aí, que tem utilizado a plataforma também. Um beijão. O que acontece? Dentro da plataforma nós temos o laudo, ele só fica liberado no momento que o revisor dá o ok, tá? Nós temos uma hierarquia, né, que a gente chama de psicólogo gerente, os psicólogos abaixo dão um ok, está feita a revisão. O que pode acontecer é o seguinte, acontece conosco, por exemplo, a Sibeli e a Ana fazem uma avaliação, mas elas mesmas fazem a revisão. Então, elas são cadastradas na plataforma como psicólogo gerente, então não precisa ter esse controle de hierarquia dessa forma. Dá para bypassar isso se não for o interesse do negócio ali, mas é totalmente possível. Mas é uma funcionalidade que agrega bastante valor à ferramenta. A gente acredita assim, que quando há uma equipe grande, enfim, de psicólogos avaliadores, é interessante ter essa figura do revisor, porque eventualmente, até pelo volume de avaliações que é realizado, o psicólogo eventualmente pode ter erros, até cometer erros de português, troca eventual de alguma informação, enfim. Então, esse double check, ele é bem interessante para garantir qualidade ao processo avaliativo. E, geralmente, assim, o cliente gosta de saber que tem uma avaliação bem robusta, né, que é supervisionada, enfim.
É isso? É isso, então. Obrigada, Fernanda. Mais alguma questão? Então, nos vemos no próximo webinar. Isso aí. Ok, então tchau, Tá pessoal. bom, tchau, tchau. Foi um prazer ter estado com todos vocês.